Fala, bom dia a todos. Então, de volta ao filme, aliás, de volta à apresentação, após a gente ter assistido Maupertuis e Estranhas Fantasias, eu convido a professora, a doutora Séries Alves de Araújo, para estar compondo a mesa aqui conosco. Bem-vinda, professora, tudo bem? Tudo jóia. E convido também o professor Dr. Francisco Batista Assunção Júnior para compor a mesa aqui conosco. Bom dia, professor, tudo bem? Em meu nome do professor Francisco e do Centro de Pesquisas dos Distúrbios do Desenvolvimento, a gente agradece a sua participação e presença aqui e esperamos aí que a senhora possa nos brindar com a sua grande inteligência aí sobre o tema, tá bom? Muito obrigado e a gente passa para a sua apresentação. Maupertuis, uma abordagem simbólica. Acho que eu prefiro esse. Então, muito obrigada, bom dia a todos. Eu quero agradecer ao Dr. Francisco Assunção e ao Tiago o convite para falar a respeito desse filme. Eu acho que, como psicóloga junguiana, como analista junguiana, para mim foi um enorme prazer poder estudar e poder analisar esse filme. Então eu quero agradecer mais uma vez o presente que eu recebi. Então, realmente eu vou falar, a análise simbólica que será feita a partir desse filme será feita na ótica junguiana. E para contextualizar, pode mudar? Acho que vou ficar em pé. Esse é uma... Para mim fica melhor assim. Então, esse é uma das imagens, né, da abertura desse filme, que foi apresentado em 1971 e 1972. É um filme do Harry Kummel. Próximo. E esse é o autor dos livros, ou do livro, que despertou o interesse desse cineasta para fazer esse filme. É um belga, ele escreve uma literatura que por alguns é considerada uma literatura de terror, por outros uma literatura surrealista. Mas ele é um escritor bem importante na sua época. E aqui são 8 das edições desse livro, do Maupertuis. Então, o primeiro livro apareceu em 1943 e a última edição foi em francês, foi em 1993. Depois ainda existiram 3 edições em língua inglesa, pelo que eu pude averiguar. As capas são muito sugestivas, são bem diferentes e bem sugestivas. E aqui é o quadro do Jean Magritte, de onde foi inspirada a abertura do filme. Eu acho que vocês devem se lembrar daquela abertura, né, a cabeça em pedra, né, e uma circunferência do lado. Esse foi o quadro no qual foi inspirado essa apresentação do filme. E aqui eu não consegui uma foto que focasse melhor, mas essa é realmente a cabeça, né, com o olho direito, uma mancha de sangue e uma esfera do lado direito. E no fundo a gente verifica que o copo de água desaparece, né, da fotografia do quadro original, e talvez tenha sido transformado no mar e no céu no fundo. Então, o filme começa com essa apresentação. É uma história contada por um tolo, repleta de som e fúria, sem nenhum significado. E o que a gente vai tentar fazer aqui hoje é exatamente o contrário. A gente vai mostrar que ela não foi contada por um tolo, ela é muito, sem dúvida, ela é repleta de som e fúria, isso é verdade, e ela tem muito significado. E tem tanto significado que eu acho que eu não tenho nenhuma pretensão de abarcar todo o significado do filme. Eu vou focar apenas em alguns aspectos que pareceram para mim importantes, ou que foram aqueles que me chamaram mais atenção. Agora, antes, eu gostaria de contextualizar um pouquinho a minha abordagem a esse filme. Eu preciso dizer de onde eu vim e a partir de que referencial eu me reportei para analisar esse filme. Com certeza, uma pessoa de outra teoria psicológica faria uma análise diferente. Como junguiana, eu vou fazer uma análise a partir dos pressupostos teóricos de Jung. E eu quero trabalhar um pouquinho com isso antes, para depois entrar na análise do filme. Então, dentro do que eu sei, os gregos, eles trouxeram o início do período racional do entendimento das doenças mentais. E em Platão a gente tem uma classificação de 2 tipos de loucura. A loucura que seria proveniente de uma enfermidade física
e que ela é considerada estéril, no sentido de que ela não tem nenhum significado, se isso for possível. Em todo caso era assim. E depois ele fala de uma loucura divina, onde essa loucura poderia ser classificada como erótica e ela seria devida à influência de Afrodite. Essa loucura divina poderia ser profética se ela fosse induzida ou mantida por Apolo. Ela seria artística se as musas estivessem atrás dessa loucura. E ela seria estática se fosse Dionísio. Isso é muito interessante porque se a gente depois for falar da análise simbólica desse filme, a gente tem que ver que a gente está voltando a isso. Mas as teorias psicodinâmicas atuais consideram a esquizofrenia e a psicose como uma retirada do mundo externo, falam da desintegração do ego, falam da fuga para o mundo imaginal e falam também da substituição de elementos da psique reprimidos ou não elaborados por conteúdos de caráter deliroide. E o que diferencia as diferentes abordagens psicodinâmicas é o porquê isso acontece. O Jung, ele traz o conceito de inconsciente coletivo e traz a teoria dos arquétipos. Então, em função disso, a gente pode tentar descobrir o porquê que a pessoa, o porquê da esquizofrenia, o porquê da psicose. E a explicação que a gente pode encontrar é que essas coisas acontecem, a retirada do mundo objetivo, o fracionamento do ego, essa substituição que acontece dos conteúdos da vida objetiva, vai existir o quê? A dominação do ego pelos conteúdos do inconsciente coletivo. Vai existir a dominação da personalidade por um arquétipo, ou por vários arquétipos. E essa substituição que acontece para Jung é sempre por compensação. É por compensação em função de alguma coisa não bem vivida, não adequadamente vivida, que pode desencadear a psicose. Agora, é lógico que mesmo naquela época, no início do século XIX, né, 1920, 1910, 1920, Jung já acreditava que a psicose, a esquizofrenia, seria uma doença psicossomática, onde os dois elementos seriam determinantes, ou estariam interferindo. E ele trabalhou junto com o Breuer, e estava junto do Breuer quando o Breuer substituiu o tema de demência precoce pelo tema, desistiu do nome demência precoce, acreditando que essa forma de psicose, ela não é necessariamente demencial. E nessa substituição, Jung estava junto com o Breuer e ele achou que na pesquisa que ele fazia com os pacientes que ele atendia, que os comportamentos poderiam ter um significado. E foi em função desses pacientes e dessa abordagem que ele desenvolveu a técnica de associação livre e desenvolveu um método de amplificação para investigar os conteúdos ou as imagens que os pacientes traziam nas associações. Isso derivou o quê? A possibilidade de se fazer um estudo do material clínico num contexto de motivos culturais e religiosos. E realmente, a próxima. Foi nesse momento que o Jung se separou de Freud, porque até 1911 ele ainda estava dentro da Sociedade de Psicanálise, era a cabeça dessa sociedade naquela época, mas com a publicação de Símbolos da Transformação, onde ele falava desse inconsciente coletivo e onde ele falava dos arquétipos, da teoria dos arquétipos, isso que ocasionou uma dissidência em relação a Freud. Então, em 1911, 12, ele publica os Símbolos da Transformação. Então, aí, ele já assume que o inconsciente é o lugar central da atividade psicológica. E é muito diferente da experiência pessoal, que de forma alguma o ego ou a experiência pessoal é o centro da psique ou é aquilo que determina a saúde ou a doença. E ele se refere às bases filogenéticas instintivas da espécie humana, para fazer aquela ponte entre instinto e arquétipo. Então ele mostra que os conteúdos do inconsciente coletivo não são conteúdos que estiveram na consciência e que depois foram reprimidos ou foram negados. Esses conteúdos, eles existem, eles pré-existem dentro desse inconsciente coletivo, porque eles são aspectos arquetípicos, padrões da espécie humana.
E Jung introduz, então, uma linguagem do inconsciente, que seria uma linguagem através dos símbolos, das imagens, das fantasias e dos sintomas da doença. E essa postura também mostra que sempre tem que existir um diálogo entre a perspectiva pessoal e a perspectiva transpessoal. E é isso que pode garantir a saúde. Então, arquétipos para Jung são padrões de funcionamento e tem uma correlação com o instinto. Do mesmo jeito que nós somos seres instintivos de base, nós teríamos esses arquétipos também naquilo que é a constituição psíquica. E eles não podem ser completamente integrados em forma humana. E eu acho que esse filme vai mostrar isso vai exemplificar isso de uma maneira muito importante. Eles se revelam por meio de imagens que são estruturadas ao redor dessa forma, desse padrão, mediante o processo de refiguração das representações mentais do indivíduo num tempo e num lugar. Quer dizer, essa ideia de como é que o arquétipo se constela na psique, ela está muito de acordo com as teorias atuais cognitivas a respeito do desenvolvimento da mente. É através da refiguração daquele indivíduo que está inserido dentro de uma cultura, dentro de uma época, em função dessa forma que ele forma a sua meta psíquica. E os deuses, que a gente vai ver números aí, eles são metáforas de comportamentos arquetípicos, né? E os mitos são, então, encenações arquetípicas. Eu acho que hoje eu vou contar algumas histórias a respeito aí dos mitos, das personagens. Só mais um pouquinho de teoria. O self para Jung é o arquétipo da totalidade, né, o todo. E, ao mesmo tempo, o centro a partir do qual os processos psíquicos são organizados. Ele é o princípio inerente da organização psíquica. Ele é um fator de ordem. É em função dele que o desenvolvimento acontece. E aí o Jung traz uma coisa que eu acho muito interessante. Ele termina com uma dicotomia entre saúde e doença. Que ele diz o seguinte: a psique pode evoluir através de 3 formas, ainda que o desenvolvimento do ser humano seja pré-determinado. O livre-arbítrio sai de cena completamente, né? Nessa ideia da pré-determinação. Então, por mais que a gente se diferencie ao longo da vida, por mais que se faça terapia, por mais que se desenvolva e se cresça, a gente não vai mudar aquilo que está pré-determinado para a gente, para o nosso destino. O que a gente vai conseguir fazer, na medida em que a gente se diferencia e se estruture melhor em termos do ego, é tomar mais consciência daquilo que acontece com a gente. Mas a gente não vai conseguir mudar nada. Existem 3 formas de evolução. A primeira forma seria a individuação. O ser humano, pela individuação, é um processo que o ser humano se torna o que é, em comunhão criativa com o seu ambiente. Essa seria a forma de desenvolvimento mais desejável. Depois a gente teria o que Jung chama de estruturação regressiva da persona. A persona é a forma adaptativa do ego. Então, nessa situação, a pessoa se refugia em padrões seguros e antigos. Seria aquilo que anteriormente se chamava de neurose. E a terceira possibilidade de evolução seria uma evolução onde o ego é devorado, é invadido pelo self. O ego possuído pelo self se fraciona e cai em conteúdos caóticos. E aí a gente teria o que se pode chamar de psicose. Eu acho que é o que a gente vai ver hoje no filme. Agora, eu trouxe essa espiral para falar um pouquinho a respeito do desenvolvimento, como é que seria o desenvolvimento em termos da abordagem junguiana, e como o que eu suponho que tenha acontecido com o personagem desse filme. Diferentes autores junguianos mostram esquemas, imagens para falar sobre o desenvolvimento humano. Essa espiral é do Pierre Solier, que é uma que eu especialmente gosto muito. Ele é um junguiano francês, morreu há pouco tempo atrás, e ele é considerado o mais lacaniano dos junguianos. E isso existe na abordagem junguiana. Mas ele estudou muito o desenvolvimento, e não só o desenvolvimento da criança, mas basicamente o desenvolvimento da mente.
Então aqui ele mostra que esse desenvolvimento que é pré-determinado, ele tem um eixo. Então essa vertical seria o que a gente é o self, é o eixo ego-self. E é a partir, o ego se diferencia do self. Então aqui, se a gente olhar bem baixo, a gente tem esse pontinho vermelho bem próximo do eixo. Então, dentro do self, o ego começa a se diferenciar e ele vai estabelecer uma espiral, uma elipse, ao redor do self sempre. Ele está sempre referido ao self. E isso é o que é chamado de centroversão. Sempre a referência em relação ao self. Existem momentos na vida do indivíduo que ele está muito próximo do self, que seria, por exemplo, o momento do nascimento. Ele vai evoluindo, tentando uma diferenciação, então essa espiral corresponde à evolução do ego. Sempre referido ao self, esse ego vai se diferenciar e ele vai passar por determinadas fases ao longo desse desenvolvimento. Ele aceita a fase oral, anal e genital. Jung nunca aceitou isso, o Solier aceita. Então ele aceita as fases da psicanálise aí, exatamente do jeito que são colocados. E mostra então que nessa fase oral, o ego ainda está muito próximo do self, e nessa fase oral existe assim uma postura de incorporação no mundo, né? A voracidade. Depois, evoluindo, a gente chegaria na fase anal, onde ainda referido ao self, o ego teria uma postura de dominação em relação ao seu ambiente, né? Evoluindo ainda, a gente chegaria numa fase, né, num estágio, um desenvolvimento genital, onde a gente teria uma relação de escravização em relação ao outro, né? E vai existir logo depois, por que escravização? Na hora que a gente se apaixona por uma outra pessoa, a gente tenta possuir essa outra pessoa, e se é possuído por essa outra pessoa. É o início dessa fase chamada genital dentro do enfoque da psicologia analítica. Agora, vai ter que existir, e é uma coisa muito importante, o que é chamado, o que o Solier chama de quiasma, né? Semelhante ao quiasma óptico, tem que existir uma reversão nesse ponto do desenvolvimento. Quer dizer, nesse momento, o ser humano desenvolvendo e mais desenvolvido do que no início das fases do desenvolvimento, início da fase da vida, ele está mais próximo daquele arco da espiral, onde ele está mais longe do self, né? Então, o ego aí está mais, ele é o centro da consciência e ele deveria aí ganhar não só em diferenciação, mas ganhar também em afirmações no mundo, né? Ele está mais distante, onde ele acredita que existe livre-arbítrio, que ele pode tudo pela força de vontade. É a fase mais diferenciada do ego. E nessa fase, onde a pessoa deveria estar assim, bem, ter lidado com a adolescência, estar bem estabelecida no mundo, na sua vida amorosa e na sua vida profissional, ele deveria o quê? Fazer uma reversão a isso. O amor ao outro deveria ser o amor ao outro legítimo, não a posse do outro. Então ele deveria evoluir para aquilo que é chamado eros, né? Que é o amor pelo outro, o amor verdadeiro pelo outro, na hora que o outro não é reconhecido como alguém dependente dele, mas onde existe uma relação simétrica, uma relação de reciprocidade, uma relação dialética, uma relação de troca, né? Onde uma pessoa está em relação com outra pessoa. Então, eu acho que no filme a gente vai ver que essa passagem não aconteceu. E talvez isso possa ter sido desencadeador, né, daquilo que ocorreu com o von Kremer, né? Só subindo, quer dizer, não aconteceu, mas só para terminar o que seria o desenvolvimento desejável, evoluindo, vai existir o quê? Se a fase genital, a reversão, é a fase onde Eros se constela, quer dizer, o amor ao outro, a gente teria a fase anal revertida em Caritas, que é o amor à humanidade, que é o amor, não o amor de si mesmo, não o amor ao outro, mas o amor aos outros, né? A caridade, né? A possibilidade de se relacionar nesse nível. Não numa relação de escravização, não numa relação de posse, como existe na fase anal, mas numa relação de doação para o mundo.
E a fase oral, que é a fase da voracidade, né, revertida em ágape, ela se transforma na comunhão com o universo. Então, esse aí seria essa trajetória, né, circular nessa espiral, levaria ao desenvolvimento em termos de um processo de individuação desejável, que seria uma reaproximação do eixo do self no sentido de buscar o sentido da própria existência, né? Seria assim, a busca da totalidade psíquica. Jung diz que essa evolução, ela é apenas um indicador de caminho, ela não é possível para a grande maioria dos seres humanos. Então ela fica assim, com um objetivo, uma meta, um alvo, sempre buscado e nunca atingível. Poucas pessoas, ou poucos seres conseguiram esse tipo de individuação. Ele diz que o Buda foi um deles. Agora, você falta um pouquinho, só falta uma coisa que eu acho interessante. Então, só para ver a reflexão, na hora que a criança nasce e se desenvolve, ela começa a descobrir que ela consegue pensar, né? Hoje em dia sabe-se que o bebê pensa desde a hora do nascimento, ele é capaz de fazer representações mentais. Então, ele começa a ser capaz de reflexão. Agora, nesse desenvolvimento, logo depois o ser humano vai ganhar a possibilidade de refletir a respeito do que ele pensa. Então ele ganha a possibilidade da birreflexão, que é característica do Homo sapiens sapiens. Eu sei e eu sei que sei. Eu conheço e sei o que conheço. Eu reflito através do que eu reflito sobre o que eu penso, sobre as minhas reflexões. E em função da reversão, depois dessa fase da vida, vai existir o quê? A possibilidade da transreflexão, né? Que vem junto com esse desenvolvimento da totalidade, que é a perspectiva transpessoal, que é estudada na abordagem junguiana. Então, aí a gente vai fazer uma síntese a respeito no referencial arquetípico simbólico de Jung. A psicose, então, pode ser explicada como uma possessão por pré-formas, que estão nos estratos mais primitivos da mente. Essas pré-formas são os arquétipos. E eles aparecem através de imagens titânicas, né? Os deuses, muitas vezes nos mitos de criação e em toda a imaginação contemporânea. Quer dizer, nos desenhos das crianças, nos contos de fada, nas histórias, nos heróis atuais, a gente pode ver, até no backyard a gente consegue ver essas imagens. Então, a Jung cria e acredita que a mitologia e a psicologia expressa em imagens, ela pode permitir o aparecimento ou estudo de uma linguagem simbólica que poderia levar a gente a entender o significado dos casos de psicose. Então, o Hillman é um junguiano que diz que as doenças psíquicas, elas não são imaginárias, mas elas são imaginais, no sentido de que elas não estão na dependência necessariamente do objeto externo, mas elas estão na dependência desses conteúdos arquetípicos. E ele mostra que são doenças da fantasia, são sofrimentos de fantasias, são sofrimentos de realidades míticas, é a encarnação de fatos arquetípicos e é realmente a linguagem metafórica na qual a psique se expressa. E Maupertuis, a gente pode ver então que qual é a possível conflitiva das estranhas fantasias. Isso é na minha análise. Eu acho que a gente vai falar da figura da ânima, né? A ânima é alma e psique. E as imagens da ânima no filme aparecem Nancy, que é a irmã, Nancy, como muito sedutora, Alecto, que é uma das eríneas, uma das fúrias, como muito possessiva, e a Euríale como devoradora, né? Embora esses papéis das três sejam intercambiáveis. E o que é mais interessante nesse filme, uma das coisas que assim me apaixonou quando assisti pela primeira vez, foi o fato da mesma atriz representar todos os papéis, todos esses os mais importantes papéis femininos. E isso é a ânima, que pode vestir ou transvestir roupagens diferentes. Para Jung, a ânima inconsciente, quer dizer, aquela ânima que não é constelada numa mulher pessoal ou num objeto do mundo externo, ela é o ente da psique objetiva, um ser autoerótico cujo objetivo é a possessão total do homem.
E a ânima só pode ser conectada pelo ser humano através da libido do objeto. Então é só quando esse arquétipo, ou essa imagem arquetípica, é projetada numa figura de mulher, numa instituição, numa entidade que possa portar essa ânima, é só no momento em que a ânima é constelada no mundo externo que a pessoa tem condições de se desenvolver, né, de continuar o seu desenvolvimento. Se ela permanece mantida no nível inconsciente, ela vai aparecer como uma figura extremamente destruidora. E no filme a gente tem vários símbolos. Um símbolo que aparece, acho que vocês devem se lembrar, é o símbolo da porta. Tem várias portas naquele labirinto, né? E tem uma porta que tem o zodíaco com uma imagem de mulher, né? A gente vai voltar a esse símbolo. Aqui a gente tem imagens da ânima. Não é à toa que existe essa porta com o zodíaco. O zodíaco sempre alude ao destino, né? Aquilo que está destinado, do qual o indivíduo não pode sair. A ânima dentro do zodíaco mostra, então, alude à possibilidade dessa ser a conflitiva central do filme. E aqui a gente tem imagens da ânima. Essa é no filme, o Ian, que é o personagem principal, ele está em contato com a irmã, embora seja a mesma atriz. Então, imagens da ânima no filme, a gente tem a irmã, a Lecto e a Euríale, né? E o tempo do inconsciente é sempre um tempo circular, né? O que acontece, não existe uma sequência linear, não existe uma sequência lógica. Acontecimentos futuros podem interferir em acontecimentos no presente ou alterar acontecimentos no passado. Um exemplo, assim, que se fala muito, que os estudiosos de mitologia contam muito, é o seguinte. Vocês conhecem a Atena, né? Palas Atena, que nasceu da cabeça de Zeus, né? Ela é filha do pai, ela não é filha da mãe. Zeus a teve por partenogênese, eu acho. Abriu a cabeça e nasceu da cabeça dele. E o que ele fez? Para ajudar, porque estava com uma dor de cabeça violenta, ele convocou o Vulcano, né? Que é o Hefesto. O Vulcano é para os romanos e Hefesto para os gregos. Ele convocou o Hefesto para abrir a cabeça dele, porque ele é o deus guerreiro, o Hefesto. Então foi o Hefesto que foi lá e fez nascer Palas Atena. Agora, o que acontece? Era a mulher, então, do Zeus, que se sentiu muito traída por Zeus ter ousado ter uma filha sem a concorrência dela. Ou pelo menos sem uma outra mulher que ele tanto procurava. Então ela ficou muito brava e muito vingativa, que é uma característica dela. Ela resolveu também ter um filho sozinha. E ela teve o Hefesto. Agora, o Hefesto nasceu depois de Palas Atena. E foi em função da retaliação de Hera. E o que acontece é que foi o próprio Hefesto que fez o parto, né, da Atena. Então, essas coisas são muito descritas na literatura, que é uma imagem, ou uma forma, uma linguagem que mostra o tempo circular do inconsciente. Então, no filme, eu não tenho nenhuma pretensão de fazer alguma coisa sequencial. A gente vai voltar. Eu tentei, para dar um pouco mais de lógica na compreensão, mas a gente vai voltar aos símbolos de uma maneira circular também. Uma imagem interessantíssima que mostra esse tempo circular do inconsciente é aquele quadro com o barco navegando na hora que o Ian acorda dentro da casa. Lembra? O barco está andando. Exatamente como os quadros do Harry Potter, que falam, que saem, que voltam. Então, aí a gente tem o barco navegando, que mostra, então, esse tempo circular. E a gente tem mais adiante a canoa Nanquê. Lembram do nome da canoa? Era Nanquê. O que a gente tem aqui? Duas possibilidades de desenvolvimento. Quando Ian estava, antes de entrar nessa casa, enquanto ele era marinheiro e exercia a profissão de marinheiro, talvez ali ele tivesse a possibilidade de um desenvolvimento mais criativo, de uma evolução mais criativa, né? Longe dessa casa, longe desse inconsciente. Se a gente imaginar pela idade que ele poderia ter, ele estaria naquela fase mais afastado do self, né? Onde o ego tem que se afirmar, com movimentos de autoafirmação, e onde a ânima precisa ser constelada de uma maneira exógena, né? Como uma mulher fora da família.
E lembrem, ele tinha uma relação incestuosa com a irmã, aparentemente incestuosa com a irmã. A ânima não tinha se constelado no mundo, fora do mundo familiar. E a canoa Nanquê vai mostrar o contrário. O que vai mostrar? Vai mostrar a morte, a Nanquê a destruição. A gente vai voltar ao símbolo de Ananquê daqui a pouco. Voltando ao filme, o Isengard, que foi relacionado a Zeus, né? Ele é o testamenteiro. E ele diz, por ocasião da morte do Kassev, todos os beneficiários deverão morar em Malpertuis. Viverão aqui, nunca poderão deixar a propriedade. O que isso significa? Os deuses vão ficar confinados lá. Eles não vão poder se transformar. Eles não vão poder fazer trocas. Porque, embora muito ricos, eles não podem gastar esse dinheiro, uma vez que não podem sair da casa, né? E os arquétipos que não podem ser transformados, eles não se humanizam, eles ficam eternizados, petrificados. E o arquétipo precisa se humanizar para que ele possa ser um promotor para o desenvolvimento humano. Então a gente tem aí um tema que eu acho importantíssimo desse filme, que a conflitiva é a ânima. Um tema muito importante é o tema dos deuses que não podiam morrer. E quando a gente faz uma abordagem junguiana de um símbolo, em geral a gente usa o método da amplificação e depois da redução. O que é amplificação? A gente vai pesquisar em todos os meios que a gente conseguir o que significa aquele símbolo, o que significou aquele símbolo em diferentes culturas, em diferentes épocas. Qual o valor e a nomeação que foi dada para aquela palavra, para aquela imagem, para aquele aspecto. Então, a amplificação que eu achei interessante, que eu poderia fazer, é de uma peça do Ésquilo, é um dos atos, onde tem as Eríneas, que são as fúrias, acusando Orestes por ele ter cometido matricídio. Tem uma imagem aí. Isso é muito interessante, porque aí, o que aconteceu? Orestes tinha matado a mãe dele. E naquela época, na época do dinamismo mais matriarcal, quando alguém matava um parente, ele seria vingado pelo parente mais próximo. Então, o Orestes deveria ser morto pelo cunhado, no caso. E tem as Eríneas, que são as fúrias, nessa imagem elas aparecem, acusando Orestes que ele cometeu esse matricídio. E quem defendia Orestes era o Apolo, porque nessa situação foi instituído o primeiro tribunal de justiça que se tem ideia, né? Então, e aí começa aquilo que a gente chama não dominação matriarcal, mas a dominação patriarcal. Porque o que ocorreu? As Eríneas eram as acusadoras, e elas estavam perseguindo Orestes. Quem defendia era o Apolo. E a Palas Atená se colocou como juíza. E ela dizia para as Eríneas, por que vocês estão fazendo isso dessa forma tão furiosa, tão aterrorizadora? O que tem matar a mãe? Afinal de contas, ela nasceu da cabeça do pai. Então, o crime do matricídio não poderia mais ser julgado e nem punido pelas leis anteriores. Seriam punidas agora pela lei do pai. E o que ela coloca, então, ela convoca o tribunal, ela convoca o júri popular, é a primeira vez na história que é referido um júri popular, tem 12 pessoas de um lado, 12 pessoas de outro, e eles devem decidir qual será o julgamento, qual será a acusação, qual será o castigo, né, que seria infringido a Orestes. E ela diz que o júri vai ser composto por um número par, desculpe, são 6 e 6, são 12 ao todo. E ela vai ser o juiz, então cabe a ela o voto de Minerva, se existir o empate, né? E a Palas Atená, na mitologia romana, é chamada de Minerva, né? Esse é o voto de Minerva. E então o Orestes é absolvido, né? E ela diz para as Eríneas que elas teriam que tomar muito cuidado com essa postura tão destruidora, tão perversa, tão má em cima das pessoas que elas buscavam acusar, homens essencialmente. E que se elas continuassem assim, elas seriam segregadas. Elas não teriam mais cultos, elas não seriam mais adoradas. E o Deus que não é adorado morre.
O Deus que é deixado no esquecimento morre. O que as Eríneas fizeram, que elas se comprometeram a se transformar em pessoas melhores, e elas foram chamadas Eumênides, que são as bem-aventuranças, ou as bem-aventuradas, ou as abençoadas. Isso é um eufemismo, porque na realidade a lenda conta que os templos das Eríneas, mesmo das Eumênides, que elas passaram a ser chamadas, os sacrifícios eram feitos com medo da fúria delas. Agora, o que é importante aí? É esse Deus que tem vida eterna. Elas precisavam continuar sendo adoradas, cultuadas, para que elas pudessem existir. Então, o tema desse filme mostra que esses deuses não podiam morrer. E o Deus que tem vida eterna, ele permanece como um arquétipo na estrutura primordial da psique, mas permanece como um arquétipo não humanizado, não constelado. Então ele vai fazer muito mal para o ego e não vai ajudar o ego no seu processo de desenvolvimento. Aqui a gente tem o que seriam as Eríneas, fúrias, né? Elas eram deusas justas e implacáveis, e elas eram três. Tisifone, que castiga os assassinos. Alecto, que castiga os delitos morais. Megera, que castiga basicamente a infidelidade. E todas elas perseguiam os homens com o fim de enlouquecê-los. E elas viviam nos ínferos, né, que era um mundo subterrâneo, e elas só apareciam na Terra quando elas eram convocadas pela maldição lançada por alguém que pedia vingança, em função de algum crime conhecido. E elas castigavam os crimes contra a natureza, a sociedade e a família. No filme, elas são as irmãs Cormelon, né? E a Erínia, que mais se aproxima do personagem principal do Ian, é Alecto, né? Que é chamada Alice. Aí uma imagem interessante do Oreste sendo perseguido pelas fúrias. A gente vai para outra imagem. No filme, o padre diz: é a sua última chance. Longe de Maupertuis, os mistérios não vão importar. Eles estão ali, porque você acredita neles. O dia em que os esquecer, eles serão destruídos. Então parece que na problemática do filme, uma chance é dada, né, ao Ian. Né? Ele poderia fugir dali, fugir da casa mal assombrada, dessa casa misteriosa, né? E esquecendo os deuses, eles deixariam de existir. Então volta o tema dos deuses que não podiam morrer. Então, a mitologia mostra várias passagens de tentativa de humanização do arquétipo. O arquétipo, ele não pode ficar como uma estrutura primordial dentro da psique. Ele precisa ser humanizado, ele precisa ser constelado. E o arquétipo, só na hora que ele é humanizado, que ele vai favorecer o ego. Aqui a gente pode contar o mito de Quiron, que é o centauro que tinha uma ferida na perna. Ele foi seguido pelo Heracles, né, o Hércules, com uma seta envenenada com sangue da hidra de Lerna. Então era uma ferida que jamais poderia ser curada. E o Quiron, ele é o arquétipo do médico, né, daquele que cura todas as coisas. Ele curava tudo, menos a ferida na própria perna. E o Quiron, depois de muito tempo, ele quis morrer, ele era imortal. E ele só conseguiu morrer na hora que ele trocou a imortalidade dele pela mortalidade do Prometeu. Então, em função dessas trocas, ele consegue morrer. E aí tem uma coisa muito interessante, que morrer simbolicamente é criar condição para a humanização também. Né? Por quê? Porque a morte, ela traz a finitude, né? Ela traz a humanidade trazendo a finitude. Então a dor da ferida, ela precisa ser elaborada. E uma vez que ela é elaborada, ela fortalece o ego. E com dor e com a possibilidade da morte, o homem se humaniza. Voltando ao início do filme, Kassav dizia para Ian: você deve terminar a obra da minha vida. E aqui a gente vê uma coisa que em termos junguianos é chamado inflação do ego. O que ele queria? Remontar a criação divina. Né? E ele no filme, vocês devem lembrar, ele aparece bem claro que ele e Eri formariam um casal e eles teriam filhos que seriam imortais. Então aí existe essa inflação no sentido de querer
que a criação divina seja refeita, né, seja remontada. A gente tem uma imagem da Medusa aí. A Euríale, ela se apresenta no final do filme como uma das górgonas, né? Aí existem 3 górgonas, a Medusa, a Estênio e a Euríale. A Euríale especialmente simboliza a perversão sexual, ou tudo aquilo que o espírito mais elevado não aceita e rejeita. E eu acho que vocês se lembram agora do final do filme, quando o Casseide diz para Euríale: abra seus olhos, filha dos deuses, olhe meus olhos e me ajude a morrer. Meu coração em Malpertuis, pedra entre pedras. As górgonas, elas têm essa característica. O olho dela petrifica, e o olho dela destrói e mata. Né? E eu acho que vocês lembram nessa atriz o olho muito verde. E na hora que ela olha para o Casseide, ela o ajuda a morrer. E ele se petrifica. A gente observa a Euríale também petrificando o lagarto ao confrontar Ian, que está cheirando a Sandro depois do encontro dele com Alecto. Né? Então, aquele lagarto estava na mão dele correndo, na mão dele vivo, depois é transformado em pedra na hora que ela olha o lagarto, e depois ela joga no chão com raiva e o lagarto se quebra. Em relação ao lagarto, a gente pode fazer uma amplificação. Existe uma lenda africana que diz que Deus enviou para a Terra 2 mensageiros, o camaleão, que deveria anunciar a ressurreição após a morte, e o lagarto, que levaria o anúncio da morte sem retorno. Então é muito interessante o aparecimento do lagarto aí no filme. E se vocês observaram também, o lagarto petrificado, colado, ele é colocado sobre o livro de Von Kremer pelo médico. Né? Então realmente ali já se anunciava em termos simbólicos a ideia do não retorno, né? Da morte sem retorno. Note também a semelhança entre o testamenteiro, que é o Eisengot, e o médico, né? Um é o outro sem a barba. Esse filme é muito interessante em função desses detalhes, né? É uma preciosidade em termos de detalhes, em termos das imagens. A gente observa também, são lindas escadas, né, que descem, e o Ian descendo as escadas, e a filmagem repetida, mostrando essa descida, né, acentuada. Então, as escadas que descem, longas, o lagarto petrificado e quebrado, a porta com o zodíaco e com a imagem da mulher, a canoa Nanquê. Tudo isso mostra que o Ian, o personagem, está sendo cada vez mais tragado pelo inconsciente. Ele está cada vez se dirigindo mais para essa morte sem retorno. E a gente aí tem o significado de Ananquê, que é o nome da canoa, né? A canoa, Ananquê em latim, é necessitas. Significa o quê? A necessidade imperiosa, da qual ninguém escapa. É a personificação do destino. Ela conduz as almas na direção do mundo subterrâneo. Ela é a portadora da destruição. Com o princípio psíquico, ela atrai para si inexoravelmente tudo, patologizando a vida. Essa é a imagem linda da Ananquê, né, da deusa Ananquê. E a deusa Ananquê, ela se casou com Cronos. E ela, com Cronos, forma uma espiral que envolve o mundo. Essa é a imagem dos dois, do casal. E a canoa Ananquê, no filme, conduz os deuses para Malpertuis, né, os deuses que não podiam morrer. Um outro símbolo, outra imagem interessante é o Lampernice, Prometeu, né, que tenta segurar a luz para que ela não se apague. A luz traz o símbolo da consciência, né? É a luz da consciência que permite, é a consciência expandida, iluminada, que permite o desenvolvimento do ego como centro da consciência e referido a essa consciência. E a gente observa que nesse reino do inconsciente, em Malpertuis, o foco era muito pequeno de luz. E aparece o Prometeu tentando manter esse foco vivo a maior parte do tempo possível, né? Muito preocupado com esse foco muito pequenininho que existia dentro desse reino subterrâneo, o reino do inconsciente. Nessa foto aparece o Prometeu, foi a foto que eu consegui do Prometeu,
não trazendo a luz para os homens, mas criando os homens. Foi ele que esculpiu os seres humanos. Um outro símbolo interessante é aquela cruz de Cristo na mão do padre. Quer dizer, o padre, uma vez, no primeiro momento que ele aparece, ele mostra tenta impelir o Ian para sair daquela casa, né, para esquecer aquilo que ele tinha visto e para que ele não voltasse. Era uma tentativa, então, de sair do inconsciente, buscar a luz lá fora, né, ou retomar o seu próprio processo de desenvolvimento mais desejável. Mas isso não aconteceu. Seduzido pela relação com a irmã, o Ian permanece nesse mundo. A cruz de Cristo na mão do padre aparece na tentativa ainda de saída de Maupertuis. Ele tenta proteger essa possibilidade de saída de Ian através da cruz, na hora que ele apresenta a cruz aos deuses que estão raivosos, tentando pegá-los ou pegar o Ian. E a gente pode lembrar que o catolicismo, ele trouxe a morte desses deuses pagãos, né? Os deuses deixaram de existir e eles passaram a serem mitos e crenças, né? No filme, o que acontece? O fogo da divindade antiga, ele é projetado na cruz, eu acho que vocês se lembram. Exatamente nesse momento, as luzes se apagam. Então aí perdeu-se toda a possibilidade de proteção, perdeu-se toda a possibilidade de consciência. E aí a águia de Zeus ataca o fígado de Prometeu e ele desaparece numa mancha de sangue. A gente tem um outro personagem, outro deus, que é muito interessante, que é representado pelo Filater, que seria, então, o Hefestos, né? E o Filater diz para o Ian, você será eterno, né? Outra vez a possibilidade da eternidade, do não morrer. E o Filater Hefestos, ele é o deus guerreiro. Ele é o criador ferido, porque ele é o filho da Hera, sozinho, né, sem a concorrência de Zeus ou de qualquer outro homem. Então, a Hera, quando nasceu o Hefestos, ela ficou muito furiosa, muito irritada, porque ele era coxo e muito feio. E, por comparação com a Atena, que era maravilhosa, ela ficou muito brava. Então, ela quis cometer um filicídio. Ela tirou o Hefestos lá de cima do Olimpo. E ele ficou mais aleijado ainda e mais feio. Então, o único tipo ele teve que se viver escondido, porque ele não era suficientemente bonito para viver dentre as outras entidades. Então, ele se transformou nesse deus guerreiro, ele é o criador ferido por essa mãe, né, tão brava, e ele traz a possibilidade de elaboração pela criatividade laborativa, né? Mas ele tem também aspectos terríveis, e os aspectos terríveis desse Deus é o ressentimento e o amargor, que foi tão bem retratado na figura do Filater. Eu acho que nesse filme talvez seja um dos personagens, ou talvez tenha sido um dos artistas, né, que mais adequadamente mostraram esse aspecto do ressentimento e amargor. E, com o trabalho de Filater, as divindades ficam reduzidas à condição de estátuas, eternizadas como múmias, né, ou como pedras. E no fim do filme, a Euríale, muito bonita, ela não é necessariamente sempre muito bonita, essa deusa. As górgonas eram mulheres muito bonitas. Eu esqueci de falar isso quando eu me citei as górgonas. Elas eram mulheres muito bonitas, mas muito perversas, né? E muito perversas e tinham uma conduta muito escandalosa. Então a Palas Atena ficou muito constrangida de que mulheres deusas tão bonitas como ela pudessem ter um comportamento tão horroroso. Então ela castigou essas deusas e transformou-as em seres horrendos, onde os cabelos maravilhosos se transformaram em serpentes, onde as unhas se transformaram em garras de abutre. Então ela desfigurou essas deusas, né? Mas aqui a Euríale aparece na sua forma mais interessante, mais bonita, e ela mostra os deuses petrificados sobre máscaras horrendas, que alude ao outro lado do Deus. O arquétipo é sempre bipolar. Ele tem os lados mais bonitos e os lados mais feios, né?
mais positivos e o lado mais negativo. Então, no final do filme, ele mostra os deuses petrificados sobre máscaras horrendas. E aí a gente tem, ela nomeia, né, Apolo, Afrodite, Hefesto, as Fúrias, Hécate e Hermes. E ela diz para o Ian, os outros estão mortos porque ninguém crê neles. Né? Se repete essa temática. Eu sou a Górgona, eu sou o amor, eu sou a morte. Você me obriga a ser seu destino. Então aparece aí a imagem da ânima devoradora. Euríale acaricia o Ian, abre os olhos, essa cena é muito interessante, ela tem olhos verdes, bem expressivos, ela abre os olhos, e se vocês se lembram, imediatamente o dorso dele fica petrificado. No filme é muito interessante que a enfermeira e a mulher assemelham-se a Nancy, Alecto e Euríale. Na realidade é uma mesma ação. Ian é devolvido para a imensidão do inconsciente, dominado pela ânima no seu aspecto mais negativo. Aqui vale fazer uma referência àquela fase do desenvolvimento em que se acredita que a ânima não pôde ser constelada fora do mundo familiar do personagem. O que acontece? O filme mostra uma relação incestuosa com a irmã. A figura da ânima, ela é constelada, ela é carregada pela primeira vez pela mãe pessoal, ou pelas mulheres mais próximas de um homem, né? Eu esqueci de comentar que existe na mulher a figura de ânimos, que é a contraparte masculina dentro da psique feminina. Do mesmo jeito que a ânima é a contraparte feminina dentro da psique masculina, para o Jung. Então, essa ânima, ela é portada primeiro pela mãe, que representa para o bebê, para a criança pequenininha, a referência maior, né, a figura de maior valência. Então, o arquétipo da ânima, ele se cola ao arquétipo da grande mãe. E a mãe se torna a primeira referência para a possibilidade de projeção da ânima fora. No desenvolvimento, a gente pode falar assim, de uma fase em que o filho é o amante da grande mãe. Ele fica ao redor dela numa relação incestuosa. Muitas vezes essa relação é colocada em cima da irmã. Mas tem que existir um momento em que essa projeção tem que sair desse mundo tão endogâmico e ser projetada fora. No mundo das outras mulheres, no mundo das instituições, no mundo de outros objetos que podem carregar esse arquétipo, onde esse arquétipo possa ser constelado, né? Que possam humanizar esse arquétipo. Quando isso não acontece, e eu acredito que tenha sido o caso retratado nesse filme, o que acontece? Vai existir uma evolução ao contrário. Não existindo essa reversão em termos de uma relação erótica, né? No nível do eros, uma relação de trocas simétricas, dialéticas, etc., amorosas, reais, o que vai existir? Vai existir o processo inverso. Então vai existir aquilo que é chamado o incesto urobórico. Quer dizer, o eu passa a ser tragado pelas estruturas anteriores. Então a ânima entrega o ego nas mãos da mãe devoradora. E se vocês lembrarem no filme, esses labirintos mostram bem a entrada no útero. E no final do filme é muito interessante, na hora que conduzido pela própria mulher, né, que é uma outra figura de ânima, ele é isolado, emparedado dentro do útero. Então, a gente lembra o que apareceu no comecinho do filme. O padre dizia, eu não posso impedi-lo, mas cuidado, mal perto de mim, esconde muitos segredos por trás de suas portas. Você vai procurar por dias e dias, meses, e no fim o que é que vai descobrir? Não vai descobrir nada, né? Então, Ian vagará por ali para sempre. É interessante o final do filme, onde aparece o foco no olho do Ian, né? E isso alude também ao olho da Medusa, né? Para sempre petrificado, para sempre eternizado dessa maneira. E o ego desaparece, o ego é devorado. E é interessante também a gente lembrar que hoje, sempre hoje, se diz que os olhos são as janelas da mente, né?
agradecendo esse compartilhar da experiência da professora Séries e da sua versão, da sua leitura aí sobre o filme. A gente inicia nosso debate com a nossa professora convidada. É interessantíssimo esse filme, que eu só assisti por ocasião do ciclo de palestras, né? Ainda bem que a gente tem essa oportunidade, dada a correria do nosso dia a dia, onde, pelo menos pela minha leitura, também não é tão profícua como a da senhora, eu percebo que Maupertuis representa uma espécie de um panteão, ou ainda um Olimpo contemporâneo, versando sobre as nossas relações interpessoais contemporâneas. E a gente percebe que até, exemplo do que a senhora cita sobre a pré-determinação, que é a despeito desse imenso potencial do ser humano, realmente, muitas vezes a gente reproduz estruturas a qual a gente tanto critica, como, por exemplo, a vingança, esses comportamentos que são retratados, que os deuses já faziam mitologicamente. Tá? Então, ao invés da gente evoluir, a gente acaba involuindo. Você tem um termo próprio dentro da sua leitura junguiana para isso. Então, a gente passa para vocês. O professor Francisco gostaria de falar alguma coisa? Legal. Pessoal, então eu passo para vocês, eu peço só a gentileza que vocês façam suas perguntas no microfone para otimizar a qualidade da audiência aí para o pessoal que está em casa. Eu não sei, então só para tentar, eu não sei o que a Séries acha, lógico que eu não sou junguiano e ela sabe disso, mas assim, para mim ficaram algumas questões bem interessantes no filme. Aliás, esse filme, a escolha foi minha, o Thiago não teve muita participação, então se vocês não gostaram, vocês têm que brigar comigo, porque eu acho que caminham alguns personagens, eles são superpostos, né, em mitos diferentes, e aparecem algumas questões bem interessantes que me pareceram, que é a tua opinião. Uma é a relação amor-morte, né, que eu acho que é muito presente. Inclusive as fúrias, como você fala, em alguns momentos, elas lembram as parcas também, né, porque elas tecem o tempo inteiro, elas fazem o fio da vida, elas medem, elas cortam. E a que corta é exatamente a mesma que faz a Alecto, a fúria. Então a relação amor-morte, e como também a morte vem como um descanso. Ela diz assim, você está mal, você perdeu a sua irmã, você está apaixonado pela Euríale, e eu sou o teu repouso. Né? Em vários momentos ela traz a sensação de que o se aproximar dela é o se aproximar da morte, e com isso ele ter a tranquilidade. Então eu queria que você, se puder, fizesse assim essa relação amor-morte, que eu acho que é bem presente no filme, não sei. Eu acho que você tem razão. Muito interessante a relação entre Alecto, né, e o Ian, retratada no filme. O Ian, no filme, é um homem com muito pouca virilidade, né? Ele é sempre cuidado. Ele é cuidado pela irmã, ele é cuidado pela... Aparece uma empregada antiga, né? Que pode ser uma referência à mãe, né? O cuidado materno. Aparece a irmã, aparece Euríale, e mesmo a Alecto aparece como alguém que possa confortá-lo, né? Ampará-lo, dirigi-lo, etc. Ele não tem muita atividade, no sentido de nenhum movimento de afirmação, de nenhuma escolha. Ele é levado o tempo inteiro, né? Pelas figuras das mulheres. Então, a gente pode imaginar que, pode pensar que é um homem com muito pouca possibilidade de se diferenciar. Ele permanece preso à morte, né? A morte se constela na hora que não tem o desenvolvimento. É como se o inconsciente dissesse para o ego assim, ou se desenvolve ou morre, não tem outra saída. Né? Então, essa relação no filme aparece como através da ânima, então através do amor, né? É a sedução, é
a sensualidade dessas mulheres, né, que aparecem o tempo inteiro, tentando confortá-lo, tentando abraçá-lo, mas na realidade o que está por trás é a morte, nessa relação sempre. Né? A Alexa é a destruidora, ela constela a morte desde o início, mas ela atrai para a morte através da sedução. Né? Então, sempre o ser seduzido pelo outro significa o quê? Ser subjugado, ser destruído. Né? Então, embora a sedução seja uma arma muito importante nos dias de hoje, é preciso ter cuidado com ela. Ela pode constelar a morte, né, de vários aspectos do eu. O Tiago falou também uma coisa interessante nesse sentido, falando que os deuses trouxeram muito, que esses deuses fazem lembrar que raiva, amargor, vingança, ressentimento, são coisas bem presentes, né, embora a gente tente negar, sem dúvida. E os arquétipos, eles têm um lado positivo e um lado negativo. E eles trazem sempre essa bipolaridade, né? E é importante o aspecto negativo, porque ele também favorece desenvolvimento. Antigamente, a gula, inveja, ciúmes, vingança eram até pecados capitais, né? Luxúria, inveja, né? Hoje em dia nem são considerados mais pecados capitais. Eles são considerados, numa abordagem junguiana, assim, aspectos que são estruturantes para o ego, estruturantes para a consciência. Porque, por exemplo, inveja, na hora que a inveja não deve ser abolida. Porque na hora que a gente inveja alguma coisa na outra pessoa, significa que eu estou projetando na outra pessoa alguma coisa que eu acredito que eu não tenho, e que eu acredito que existe na outra pessoa. Mas isso pode ser um indicador de caminho para que eu busque encontrar aquilo que tem a outra pessoa em mim mesma. Né? Então, se a gente pensar, todos os pecados capitais hoje são chamados funções estruturantes da consciência. Né? Exatamente. E eu acho que mesmo essa, assim, a possibilidade da morte, né, também traz a possibilidade amorosa. Né? Existe o medo da morte, mas isso também se transforma o quê? No fascínio para buscar, então, ser seduzido por outra pessoa. Né? Então, essas coisas estão sempre interrelacionadas. E o ser humano cresce nesse jogo, nesse balanço entre os aspectos positivos e os aspectos negativos dos arquétipos que são constelados na psique. Exatamente, na medida em que só fica num lado, né, ou na medida em que isso não é humanizado, né, isso não é vivido na relação com o outro concreto, né, na relação objetal, se isso permanece só dentro da psique, sozinho, sem a possibilidade da troca, da dialética, então isso aí fica, os deuses ficam eternizados lá dentro. Por outro lado, a gente faria uma pergunta que eu acho interessante, que ele traz a baila. Ele está preso em Maupertuis, ele sai de Maupertuis e ele está no hospital. Teoricamente ele sai bem e ele vê todos os deuses no corredor do hospital como personagens conhecidos cotidianos. Ele volta com a mulher, atravessa a cidade, entra e ele continua preso em Maupertuis, né, e da onde ele não vai sair nunca. Sob o ponto de vista do papel terapêutico da gente e do que você falou, usando a figura do destino, independente do diagnóstico que eu faça para o paciente, que não vem ao caso, posso dizer que ele não vai escapar nunca. O padrão de melhora praticamente impossível. É isso que você está falando. É isso. Eu acho que se você... Nossa abordagem realmente é isso. Agora, qual é a possibilidade? Tem um canal que pode ser aberto. Você acredita que você pode conversar com o inconsciente do doente, né? Você pode tentar uma compreensão da mensagem que está sendo transmitida. A Nise da Silveira é uma psiquiatra junguiana que fez um trabalho belíssimo com isso. No Rio de Janeiro, ela manteve e foi diretora de um hospital psiquiátrico durante muitos anos, onde os pacientes internados eram convidados a desenhar, a pintar, etc. E ela tentava, através
da produção artística dos pacientes um meio de entrar em contato com eles. E ela acreditava que o ego dela, enquanto terapeuta, poderia conversar com o inconsciente do paciente. E mais ainda, ela acreditava que o inconsciente dela poderia conversar com o inconsciente do paciente. É grande. Em primeiro lugar, queria agradecer aí a sua apresentação, que eu achei belíssima. Fico com vontade de estudar mais, voltar aos deuses, aí, estudar mais a respeito disso. Voltar a ver o filme de novo, né? Muito, muito rico. Eu queria que você comentasse um pouco o papel do Cassavetes, né? Quem ele representaria aí no filme, né? Ele é o portador do inconsciente aí dele, né? Ele é o dono aí do Maupertuis, né? Enfim, falasse um pouco disso. O que ele representa no filme, né? Ele traz os deuses aí para Maupertuis. Parece que a princípio ele traz para mantê-los aí vivos, né? E no final, quando ele morre, ele fala aí da obra que ele tem que terminar, né? Qual seria então essa obra, né? No final ele fala, eles têm que morrer, todos têm que morrer, para você ficar com a Euríale, né? Com a Euríale e ter filhos, né? Você comentou um pouco do desejo dele criar essa obra divina, né? Que eles teriam filhos aí, que seriam semideuses. Eu queria que você comentasse um pouco sobre o papel dele, né? Aí nesse... Deu para entender? Eu vi o filme várias vezes. E a primeira vez que eu vi, eu tive a impressão que o Cassavetes seria Zeus. Foi a primeira impressão antes de chegar no final. Achei que seria uma figura de Zeus. Até pelaquela cama imensa, aquela postura, né, como se fosse o trono de Zeus no Olimpo. Achei que seria Zeus. Mas Zeus, na realidade, é representado pelo testamenteiro, né, e depois pelo médico. Não é Zeus. O Cassavetes não é Zeus. Eu acredito que ele represente a hereditariedade, né? A possibilidade do sobrinho, que no caso é o Ian e a Nancy, são sobrinhos do Cassavetes. Então, eu acho que ali ele representa a hereditariedade, a possibilidade de, ao invés de desenvolver o ego, permanecer no inconsciente, né? Entrar no delírio e entrar na psicose. Eu acho que no filme ele pode representar isso. Quer dizer, traz aquela pré-determinação herdada, né? É interessante na hora que aparece ele muito inflado, né? A inflação significa assim, um ego que está desconectado, muito desconectado do self, ou daquilo que seria o sentido mais desejável da sua existência, né? É um ego prepotente, arrogante e, portanto, muito inflado. E que pretende o quê? Pretende recriar os deuses, né? Ele traz os deuses que poderiam ter sido deixados no esquecimento, né? Ele traz esses deuses e força a eternização deles, que é o contrário da humanização, que favoreceria o crescimento. Então, eternizados em Maupertuis, o que ocorre? O Ian não tem possibilidade de sair dessa situação. E como ele tem o problema da ânima, né, a conflitiva dele é com as figuras femininas na vida, provavelmente ele não evoluiu adequadamente no seu trajeto de desenvolvimento desde o início da vida, eclode a problemática da ânima, e aí você teria então o quê? A pré-determinação para a doença e o desencadeante. Isso faz com que ele permaneça lá. E é muito interessante que, logo no começo do filme, o Cassavetes desaparece, né? Porque ele pede para ser ajudado a morrer pelos olhos da Euríale, da Górgona. E ele desaparece. Tem o enterro dele solene e ele desaparece. Então aí o Ian fica por conta. Ele é o dono da casa, né? Do Maupertuis, carrega isso, essa possibilidade dentro de si, e se perde no seu contato
pouco adequado, pouco desejável com as figuras da ânima em Contramorte. Professora, eu gostaria só de fazer uma perguntinha, porque é o seguinte, eu não consegui fazer a relação entre o simbolismo dos deuses. Eu vejo ela de uma outra parte, eu vi o filme de uma outra maneira, como se fosse o retrato da esquizofrenia mesmo do próprio Jung. Ali seria fantasmas, que ele imaginaria, está vendo. Na parte da hora que ele leva aquela pancada na cabeça, o cenário muda e ele entra, parece que num outro cenário. E que se isso seria os fantasmas da mente dele, do inconsciente dele, que a gente na parte freudiana fala muito dessa questão do inconsciente, que a própria pessoa não conhece e que tem que vir à tona. Seria mais ou menos isso para a gente poder entender melhor o filme? Com certeza. Esses fantasmas são as imagos, né? Realmente a relação é estreita. A gente fala de imagens arquetípicas, mas são esses fantasmas que compõem o conteúdo dos delírios do esquizofrênico. E foi essa ponte que a Anísio da Silveira tentou estabelecer com os pacientes dela. Exatamente tentando entender um significado, atribuir um significado para os fantasmas que os pacientes conseguiam projetar. Eu acho que é a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Exatamente. A dificuldade de exercer uma sexualidade plena, né? Com uma pessoa do mundo exogâmico, né? Fora. Constelar o arquétipo da ânima numa mulher concreta, que ele pudesse ter um relacionamento simétrico, recíproco. E é interessante que a mulher dele no filme, depois no hospital psiquiátrico, ela tem a mesma feição da Euríale, da Lecto, da irmã. É a mesma personagem. Acho que isso foi assim, uma sacada linda do filme, né? Colocar uma mesma atriz para fazer todos esses papéis. Iguais à irmã. Do filho com a mãe. Exatamente. Você pode imaginar, então, a casa Malpertuis como um grande útero, né? Onde ele entra por aquele corredor estreito. Né? Daí não vai sair mais. Bom, então, em nome do Centro de Pesquisas de Estudos e Desenvolvimento, em nome do professor Francisco, que acho que gostaria de fazer pessoalmente o seu agradecimento à professora, a gente agradece muito a sua presença, todos os conhecimentos aí que a senhora compartilhou com a gente e esperamos aí a senhora para uma próxima vinda aqui ao nosso instituto, tá? Gostaria de lembrar a todos os internautas pelo site www.emm.usp.br/ip ou ainda http://iptv.usp.br, que o nosso próximo encontro se dará, o último, né? Sexta-feira que vem, dia 7/12, com a apresentação do filme Loucos de Amor, com a palestra O Estado da Arte das Pesquisas em Amor e Sexualidade para os Autistas, sob o tema Autismo e Manifestações Amorosas na Sexualidade, comigo, dessa vez, né? Só para fechar. E eu passo a palavra para o professor Francisco. Eu queria agradecer a todos a presença, alguns têm acompanhado sistematicamente essas apresentações, e eu queria agradecer muito a professora Séries. A Séries é alguém muito especial, é alguém que eu gosto muito e que eu respeito muito, tanto sob o ponto de vista profissional como sob o ponto de vista pessoal. Então, para mim, é um prazer muito grande tê-la aqui, principalmente nesse evento. Espero, como falou o Tiago, que nós possamos estar juntos outras vezes. Muito obrigado.
então deixa eu perguntar essas coisas em off, né? A senhora, por favor, para eventuais dúvidas que se façam a respeito da sua locução, você gostaria de disponibilizar o seu e-mail para os internautas, para que dentro da sua disponibilidade eles pudessem perguntar e a senhora responder? Aí você passa para ele. Tá bom. Então o e-mail é seres@pucsp.br. Eu quero agradecer muito ao Thiago e ao Francisco o convite. Eu quero agradecer especialmente o filme, né? A escolha do filme. Foi um prazer para mim assistir esse filme e colher dados para que eu pudesse vir conversar com vocês hoje. Foi uma oportunidade maravilhosa. Muito obrigada pela presença e pela atenção.